Neste vídeo vamos falar um pouco sobre filosofia da linguagem e filosofia da religião. São dois temas bem empolgantes, né? A filosofia age nesses dois campos, como sempre em busca da verdade, né? A origem da linguagem, a origem das línguas, por que é que nós falamos de uma maneira e não de outra maneira, e a filosofia da religião, analisando de forma imparcial, buscando sempre a verdade, em qualquer que seja a religião. Especificamente, nós vamos trabalhar nesse vídeo aspectos desse livro, analisando as tradições bíblicas. Então vamos entrar na Tanakh judaica, refletindo a essência da mensagem bíblica. Quinta edição, revista e ampliada, editora Ideia. O professor Severino Celestino da Silva é um paraibano espírita que pesquisa as religiões, principalmente as religiões cristã e judaica, e para isso ele estudou hebraico, né? E aí estamos falando também de filologia, né? Filologia acabou ficando muito famosa, principalmente nos meios acadêmicos, no meio filosófico, porque Nietzsche, Friedrich Nietzsche, era um filólogo, antes de ser filósofo. E o que é que faz um filólogo? O filólogo, ele estuda os textos originais, textos gregos, latinos, hebraicos, o que é o caso do professor Severino Celestino. Eu não vou entrar nem nas questões mais específicas, mais adiante, mas somente aqui na introdução. Nos diz o professor o seguinte: considerações preliminares. Eu devo meu conhecimento da língua hebraica a um homem extraordinário, um mestre completo na expressão da palavra. Alguém que ensina por amor ao que faz, sem se preocupar com o retorno material, mas apenas pelo prazer de colocar seus alunos em relação com o mundo novo. Por que eu vou trazer essa introdução do professor Severino Celestino falando sobre o seu professor? Porque eu não vou entrar mais adiante nos capítulos. Eu vou entrar aqui na introdução, num comentário do professor, que está no prefácio. E você vai ver que é bem interessante o que fala o professor do Severino. O meu contato com o professor Avram Avdan foi mais espiritual do que material. A sua cultura judaica e o seu carisma em ensinar despertaram a minha curiosidade e me levaram a penetrar no mundo da sua cultura oriental, que muito veio enriquecer a minha atual visão do espiritismo. Tem me ensinado o professor Avram tudo o que se espera de um grande mestre: conhecimento, dedicação, respeito, sobretudo, para com o princípio religioso dos outros, além de nos dar exemplos de como se amar indistintamente os que nos cercam. Uma pequena apresentação, ele continua sobre o professor. Na parte inferior aqui ele diz o seguinte: tudo que consta nesta obra com relação ao judaísmo é fruto do que o professor Avram conseguiu despertar em mim. Nosso estudo analisa a tradução dos textos da Bíblia hebraica, Tanakh, alguns textos gregos na Septuaginta e outros do latim, na Vulgata, especialmente os textos considerados mais divergentes com relação às bases da doutrina espírita. Ele prossegue no seu comentário sobre o professor, e aqui eu queria trazer o seguinte: o prefácio é assinado pelo professor Avram Avdan Ben Avram Correia, Petrópolis, Rio de Janeiro, professor de hebraico, fundador e diretor do curso de hebraico, professor Davi José Pérez, em Niterói, Rio de Janeiro. É o seguinte, olha o que ele diz aqui, alguns trechos, né? A iniciativa do Dr. Severino Celestino da Silva é importantíssima, porque mostra que todas as verdades estão do Tanakh, bastando para vê-las, lê-lo no hebraico original e com o espírito semítico em que foram escritos. Jamais com a ótica greco-romana. Já temos um problema aqui, né? Não sei se vocês já perceberam. Questão das traduções. Quando o cristianismo, ainda como seita judaica, se expandiu, era de se esperar que semitizasse, judaizasse o mundo greco-romano. Mas não foi o que aconteceu. Na realidade,
ao se traduzir o Tanakh para o grego e depois para o latim, e depois ainda as línguas ocidentais, originando a Bíblia, que o Ocidente conhece, conceitos semíticos incompreensíveis para gregos e romanos, indo-europeus, ou até opostos às concepções helênicas, foram adaptados a conceitos heleno-latinos, nem sempre exatos, para que as sociedades neocristãs pudessem entendê-las, embora com o sacrifício do sentido original. Já viram, alguns de vocês já ouviram falar sobre essa problemática que está lá na origem, quando os conceitos judaicos acabam sendo obrigados a transferir ou traduzir situações para outros entendimentos, para outros contextos. A gente vai ter uma ideia mais na frente do que é que ele está falando, uma ideia mais aprofundada. Hoje sabemos que termos sociológicos não se traduzem, porque refletem conceitos próprios desta ou daquela cultura e sociedade, inexistentes naquela para a qual se está traduzindo. Mas isto é um conceito moderno. A sociologia vem do século XIX, é o que quer dizer o professor Avram. Não era assim que pensava um grego. Tudo tinha que ser expresso em grego, traduzido inteiramente ao pensamento grego, ao risco de a tradução não conferir com o original, mas conferiria com a cabeça de um grego. É como se você adaptasse o pensamento hebraico ao pensamento de um grego. Vamos dar um exemplo, diz o professor Avram. Se eu estivesse traduzindo um texto japonês em que se falasse Godzilla, se eu fosse um grego antigo, raciocinaria: um brasileiro comum não entenderá o que seja Godzilla. Então, eu traduziria para mula sem cabeça. Ele quer dizer, o que seria uma narrativa japonesa, ele traduziria como se fosse uma narrativa brasileira. Aí vem 4 questões aqui, 5 questões específicas, ainda na introdução, que fala o professor Avram. É bem interessante porque a introdução, ela é tão chamativa, ela é tão oportuna quanto o livro inteiro. Ele diz o seguinte: assim, quando eu leio certos trechos na Bíblia, eles me soam estranhos, diferentes daquilo que, como judeu, semiticamente leio no Tanakh original. As palavras estão ali, mas o significado profundo é diferente, sem contar as omissões e interpolações que diferenciam o original hebraico do das traduções. Porque no Tanakh eu leio com cabeça judaica, semítica. Vejamos alguns pontos, só para eu exemplificar. Lá vem confusão, lá vem problema. Quando o Tanakh fala em Adam, A-D-A-M, Adam, no início do livro Bereshit, que para nós é o Gênesis, eu entendo que Deus, interessante que ele não escreve Deus, ele escreve D-S, né? Pelo profundo respeito à divindade. Eu entendo que Deus fez o ser humano. Adam é igual a ser humano. Não importa quantos ou onde colocou cada um. Jamais como nome próprio de um só homem. Porque nós conhecemos como Adão. E ele está afirmando que Adam quer dizer ser humano. Pode ser um, podem ser vários. E jamais a pessoalização ou a personalização de Adão, como existe em nossas traduções. E na palavra Ava, com H, H-A-V-A, Ava, eu entendo vida, jamais o nome próprio de uma mulher, o que, semiticamente, Eva não me faz sentido. Tudo aquilo que nós lemos sobre Adão e Eva,
que representa na narrativa duas pessoas, um homem, uma mulher, Adão e Eva. O professor Avram nos diz que no original o sentido seria um ser humano e a vida. Adam, ser humano, Ava, vida. Nos parece que desconstrói um monte de pensamentos que nós criamos no decorrer desse tempo, né? Mas sigamos adiante. Ele aponta outra questão. Quando o Tanakh fala em Malar, aliás, eu estava pronunciando aqui Tanakh, mas o CH se pronuncia como se fosse um R. Ele tem a gramática nos fala sobre isso aqui, pouco atrás. Deixa eu só observar, só conferir. Justamente o CH. Então ele nos fala o seguinte. Quando Tanakh vem falar em Malar, anjo, a imagem que me vem semiticamente é de um homem adulto, barbudo, vestido com roupas iguais às de qualquer homem da época, jamais como um adolescente imberbe, com asas às costas, vestido de camisolão branco, como se acabasse de baixar do Olimpo, quer dizer, do grego, na imagem que o Ocidente preservou, absolutamente grega e nada judaica. Até a questão das imagens, porque as letras, elas nos oferecem imagens. Nós lemos e nós imaginamos. Então ele fala sobre o Malar, o que é que ele acaba imaginando, e não a imagem que nós temos, do que seria anjo. Outro item. Quando o judeu fala em Shabbat, com S-H-A-B-A-T, quando o judeu fala em Shabbat, está falando de algo diferente do sábado, como as pessoas comuns entendem esse termo. Você já imaginou, existem religiões que o sábado eles não realizam determinado tipo de coisa, né? Uns não desempenham a sua profissão por causa do sábado. Mas o professor judeu nos fala que o Shabat é algo diferente do sábado. Quando eu falo em Pesach, estou me referindo a uma festa e cerimônia que nada tem a ver com a Páscoa, como os cristãos a entendem. E um outro termo que ele diz aqui, quando falamos em Rosh Hashanah, esse Shana escreve com S-H, o Rosh é com R-O-S-H-E, Rosh Hashanah, estamos nos referindo a algo absolutamente diferente daquilo que o gentio, ou seja, o estrangeiro, entende por ano novo, seja como data, seja como cerimonial, seja como significado. Aqui nos vem como um indicativo de pesquisa. Pesquise e observe aquilo que por muito tempo nós imaginávamos e nos era dado como verdade, nem sempre é assim. Então, vamos registrar aqui, professor Avram Ben Avram Correia, no prefácio do livro Analisando as Traduções Bíblicas, professor doutor Severino Celestino da Silva. Mais adiante, em outros vídeos, passaremos outras questões importantíssimas desse livro. Isto é filosofia da linguagem, isto é filosofia da religião, e nos interessa diretamente porque acaba entrando em nossas vidas. O interessante, e aí trazendo para as neurociências, né? Para o campo das neurociências, trouxemos duas vertentes da filosofia, da religião e da linguagem, mas para pensar no ponto de vista neurocientífico. O nosso cérebro, minimizando a questão ou reduzindo a questão, os nossos neurônios, eles trabalham por padrões. Os padrões são os nossos hábitos,
são a nossa forma de agir no dia a dia. Tudo aquilo que eu penso, que eu internalizo, que eu trago como de bom, de útil para mim, eu passo a colocar na minha vida. E o cérebro entende como algo que é bom e algo que é útil, ele vai repetir esse processo diariamente. Então fica aqui a reflexão. Por que é que tantas vezes nós repetimos algo que não deveria existir? Porque o erro está lá, na sua origem. Mas aqui eu não estou de forma nenhuma querendo catequizar, querendo levar você para caminhos que talvez você não queira ir. Então somente utilizar a reflexão. Então somente pensar. O que é que você acha? Pesquise. Obrigado pela sua presença. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar sua inscrição e principalmente ativar o sininho, porque são as notificações. A cada vídeo novo que nós publicamos, automaticamente vai aparecer aí no seu celular, no seu smartphone, no seu computador. Tá legal? Aqui nós vamos finalizando esse vídeo e na próxima vamos trazer muito mais para você. Muito obrigado pela sua presença. Mais uma vez, não esqueça, curta, compartilhe, comente. Um grande abraço e até a próxima.